A gente vai estudar hoje sobre o último componente, né, que tem disponível nessa apostila, nesse material de apoio, que é o capacitor. Aí está falando de capacitor de partida, mas a gente vai estudar dois tipos de capacitor, tá? Ou capacitores em geral. Que os capacitores, eles podem ser tanto, a gente pode estar encontrando, tá, nos equipamentos de refrigeração, tanto capacitor de partida, como outro modelo também de capacitor, que é o capacitor permanente, o capacitor de marcha, o capacitor de fase. Tá? Tem esses três nomes que você pode estar encontrando nesse capacitor. Mas tanto de partida quanto o de capacitor permanente, no caso aí a finalidade deles é a mesma. Tá? Sua finalidade é armazenar e descarregar cargas elétricas para auxiliar a partida do compressor, que necessita de uma força extra inicial para entrar em funcionamento. Então essa daí, no caso, se aplica principalmente aos capacitores, né? No caso aí, essa única função de auxiliar na partida do compressor se aplica aí principalmente ao capacitor de partida. Tá? Mas o capacitor de permanente também tem essa função, só que ele recebe mais uma função além dessa que a gente vai ver mais para frente. Tá? A simbologia dos capacitores pode ser dessas duas formas, mas não se resume somente a elas duas. Tá? Tem outras formas também que pode ser representado aí o capacitor. Aí diz que atualmente os refrigeradores não apresentam capacitor de partida, que somente são instalados por oficinas autorizadas, em locais em que há baixa tensão na distribuição de energia elétrica. Né? Dificilmente vai estar encontrando na linha doméstica, tá? Capacitores de partida. Você vai encontrar mais na linha comercial e alguns freezers. Né? Você vai estar encontrando aí os capacitores de partida. Não é comum encontrar capacitor de partida em bebedouro, tá? Em frigobar e em refrigeradores. Não é comum, isso quer dizer que você não vai encontrar, só não é comum, tá? Encontrar esse tipo de capacitor nesses tipos de equipamento. Tá? Aí na partida do compressor, quando o enrolamento principal de marcha magnetiza o relé de partida, o capacitor é carregado, que possibilita o armazenamento de maior quantidade de energia elétrica em fração de segundos. E ao capacitor armazenar essa energia, ele descarrega automaticamente na bobina aí auxiliar, aumentando o torque de partida do motor e proporcionando o impulso inicial. Aí o que é o torque? O torque, tá, é uma força, a capacidade que uma força, né, ela apresenta sobre um corpo que faz ele se movimentar, gerar um movimento giratório, tá? Esse que é o torque. Né? É quando você tem uma força aplicado em um corpo e que faz esse corpo girar. Tá? Exemplo, quando você tem uma chave lá de boca, ou uma chave americana, pode ser assim também, né? Uma chave de boca ou uma chave americana, e você tem um parafuso lá sextavado. O que você faz? Você segura pelo cabo da chave e gira, né, a chave. Quando no momento que você está girando a chave com a sua mão, você está aplicando uma força ali no cabo da chave. Essa força que está sendo aplicada no cabo da chave, essa força está se transformando, tá, em movimento lá no parafuso, né, na porca lá na cabeça do parafuso, tá, fazendo o parafuso girar, entrar em movimento, fazer esse movimento giratório. Então, justamente esse movimento giratório é chamado de torque, tá? Que aí o torque seria aí a força, né? O quanto de força que você está empregando pela distância da alavanca, né? Pela distância do cabo que você tem. De maneira matemática, a gente define o torque dessa maneira. Tá? Mas é basicamente ali um movimento giratório que você tem de um corpo. Tá? E o torque, no nosso caso, ele é aplicado, né, no rotor. Tá? É a força que é aplicada no rotor para ele sair da inércia. Isso trazendo já esse conceito do torque para refrigeração. Então, para poder eu colocar o rotor em movimento do motor elétrico, eu preciso de um determinado torque, que somente com a energia elétrica, pelas cargas elétricas disponibilizadas pela energia elétrica convencional, não é suficiente para tirar o motor da inércia. Então, eu preciso de um torque adicional. Quem é responsável por dar esse torque adicional, essa força aí adicional, é o capacitor. Tá? O capacitor é responsável por auxiliar a partida do motor elétrico do compressor. Tá?
Aí, proporcionando o impulso inicial necessário à movimentação do rotor, né? O que permite ao motor partir com mais facilidade. Após a partida, o capacitor e a bobina auxiliar são desligados pelo relé de partida. Essa condição ele só se aplica a um determinado tipo de compressor, que no caso é quando ele está trabalhando com capacitor de partida e mais o relé amperiométrico. Tá? Em alguns tipos de motores, que é do tipo PSC, tá? Motores do tipo PSC, a bobina de partida ela fica energizada juntamente com o capacitor permanente, não capacitor de partida. Tá? Essa parte que ele fala de bobina de partida é desenergizada juntamente com o capacitor de partida, só se aplica nessa condição com relé amperiométrico. Tá? Relé amperiométrico mais capacitor de partida. Por quê? Porque o capacitor de partida não pode ficar energizado o tempo todo. Se ele ficar energizado o tempo todo, ele estoura. Tá? Então, somente quem pode ficar energizado o tempo todo é o capacitor permanente. Tá? O capacitor de fase, o capacitor de partida, que é o capacitor eletrolítico, ele não pode ficar energizado o tempo todo, diferente do capacitor permanente. Esse sim fica energizado o tempo todo, juntamente com a bobina auxiliar. Tá? A gente ainda vai conhecer os tipos de ligação, é o assunto da aula de segunda-feira, tá? Que a gente vai conhecer os vários tipos de ligações diferentes de acordo com os componentes que a gente estudou, né? O relé, o PTC, o capacitor permanente, o capacitor de partida, tá? A junção de cada componente desse, tá? Com o motor elétrico, ele tem uma classificação, tá? Então a classificação das ligações elétricas a gente vai estar estudando na próxima aula, tá? Que é a aula de segunda-feira, que a gente vai ver que o capacitor permanente ele faz um tipo de ligação, que é o capacitor permanente, tá? Com o motor elétrico, com a bobina lá de partida, são os compressores do tipo PSC. Tá? É classificado como compressor PSC. Recorde-se que em 1 segundo o fluxo da corrente alternada muda de direção ou de sentido 60 vezes. Por que 60 vezes? Porque a gente trabalha com uma frequência de 60 Hz. Né? Se é 60 Hz, então, ou seja, a gente tem 60 vezes para o lado positivo e 60 vezes para o lado negativo. É por isso que a gente fala que na corrente alternada não possui polaridade. Né? Não possui polaridade pelo fato de que ela muda 120 vezes a cada segundo. Então, em 1 segundo, eu vou ter a polaridade sendo mudada 120 vezes. Então, não tem como te definir se é positivo ou negativo a fase, nem o neutro. Né? Então, não existe negócio de chamar fase positiva e neutro negativo. Tá? Positivo e negativo só se aplica para a tensão contínua, encontrada em pilha e bateria. Fase é fase, neutro é neutro. Acabou. Tanto a fase como o neutro pode receber tanto potencial positivo como potencial negativo. Tá? Ou seja, pode receber 60 vezes o potencial positivo como 60 vezes o potencial negativo. Isso dentro de 1 segundo, porque a nossa rede é 60 Hz, o padrão da rede, né? É 60 Hz. Bem, o capacitor é formado por duas placas de alumínio separadas por uma folha de papel isolante, sendo ligado na partida com o isolamento auxiliar e de partida. Né? Do que é composto o capacitor? O capacitor é simplesmente duas folhas, tá? Ou dois materiais ou duas placas de alumínio. Tá? Só que uma não encosta na outra. Elas simplesmente são separadas, né, com um material isolante. Deixa eu ver se aqui na apostila tem alguma figura. Não, não tem. Tá? Mas é basicamente dois materiais em que um não está encostando no outro. Eu posso fazer, no caso, um desenho aqui que pode representar. Não quer dizer que vai ser a mesma coisa. Né? Pode representar aí. Ó. Imagina essa área aí esse círculo, né? Aqui é uma das placas do capacitor. Aí eu vou ter agora nesse círculo também aí agora ver se eu consigo trazer isso para dentro aqui. Aí vou ter uma outra placa próximo dessa placa condutora, dois materiais condutor.
Só que aí, esse material, essa placa e essa placa, elas não se encostam, porque entre elas eu vou ter um material aí que vai ser, tá? Que vai ser o isolante, ó. Aí dessa cor não rola. Aqui, mudar de cor. Eu vou ter... Agora foi muito. Eu vou ter aí um material isolante, tá? Entre eles aqui, ó. Esse material isolante pode ser óleo, pode ser papel, pode ser o próprio ar, tá? Então, entre essas duas placas. Só que não é só duas placas, né? São várias placas, tá? É como se fosse aí um enrolamento. Então, aí eu vou ter aqui, ó, duas placas e entre elas vou ter um material aí isolante, tá? Vou ter esse material isolante. Aí vai ter uma outra placa novamente. Aí dentro dessa daí vai ter outra placa novamente, né? A continuação, na verdade, delas. Aqui, ó. Aí uma novamente não vai encostar na outra, porque vai ter um material isolante, tá? Aí aqui eu vou ter outro material isolante. Então, basicamente é assim que é formado o capacitor, tá? Então, só pensa que é uma placa, é como se fosse pega uma chapa plana e enrola essa placa plana. Pronto, pensa num rolo de papel mesmo, papel toalha, né? Papel higiênico, como se fosse o papel higiênico dupla face, né? Aquele papel higiênico de duas faces, né? Duas faces, dupla face que chama, acho que é dupla folha, né? São duas folhas, só que entre aquelas duas folhas eu vou ter um material isolante, tá? É como se fosse um papel higiênico dupla folha, só que entre essas folhas eu vou ter um terceiro material, né? Que é um material isolante. É dessa forma que é constituído, tá? O capacitor. E devido à sua constituição, os capacitores eletrolíticos não devem ficar ligados mais que 3 segundos na rede elétrica. Pode ocorrer o risco aí de explodir. Aqui a gente tem a ligação do capacitor em série com a bobina, aqui, ó, ele aqui, ó, em série com a bobina auxiliar, e ele está ligado em série com um relé, né, com um relé amperiométrico. Nesse caso aqui com relé amperiométrico. Então no momento que esse contato fechar, vai energizar a bobina aqui do relé, que vai energizar a bobina de marcha, que quando fechar o ciclo, fechou o ciclo, cria o campo magnético aqui no relé amperiométrico. Aí essa armadura aqui que está com contato aberto, ela sobe, né, devido ao campo magnético gerado na bobina do relé. Ela sobe e fecha o contato. Fechou o contato, alimenta o capacitor, que alimenta a bobina de partida. Então, esse capacitor vai fazer o quê? Como ele está ligado em série com a bobina, vai carregar com a tensão da fonte, aqui, ó, com a tensão da fonte, carrega com a tensão da fonte e descarrega automaticamente na bobina aí auxiliar, dando um torque a mais aí para a bobina auxiliar, né? Para tirar o motor da inércia. Tá? Em compressores com capacidade acima de 3/4 de HP, emprega-se o capacitor de fase, que é ligado em paralelo com a bobina auxiliar e com a bobina de marcha. Então a gente tem o capacitor de partida, ligado em série com a bobina auxiliar, e a gente também tem o capacitor de fase ou permanente, que normalmente é aplicado em compressores acima de 3/4 de HP, que esse já é ligado em paralelo com a bobina auxiliar e com a bobina de marcha. Assim como o de partida, o capacitor de fase também ajuda na parte do motor, armazenando e descarregando as cargas elétricas. Então, essa é a primeira função, ou seja, ele mantém a função do capacitor de partida, que é carregar e descarregar para auxiliar a partida do compressor, né? Que é esse aqui, ó, auxiliar a partida do compressor. É a função do capacitor de partida. E o de fase também recebe essa função. Porém, após a partida do motor, o capacitor de fase corrige o fator de potência, tornando o motor mais eficiente e obtendo menor consumo de energia elétrica. Então entra aqui a segunda função que eu falei para vocês logo acima, né? Tinha falado agora há pouco, que tem também o capacitor de fase, o capacitor de marcha, o capacitor permanente. A simbologia ainda aqui é a mesma do outro capacitor. Tá?
Então, a segunda função dele, ele permanece energizado mesmo após a partida, tá? Esse aqui ele não estoura depois da partida. Se esse aqui permanecer energizado, ele vai estourar, tá? Esse aqui ele não estoura, porque ele tem que permanecer energizado e é ligado em paralelo com as bobinas. Tá? Para que ele permanece energizado? Para corrigir aí o fator de potência, né? Ele corrige o fator de potência, tornando o motor mais eficiente. Aí ele fala aqui sobre os motores PSC, mas como eu falei, ainda vai estar falando sobre o PSC. Tá? Que aqui ele já diz, né, que designa motores que é partida dada por indução, tá? Que é motor com partida de capacitor permanente, né? Seria já a tradução aqui de PSC, ó. Capacitor de partida permanente, ou partida com capacitor permanente, tá? Seria aí a tradução. Sendo também auxiliado pelo capacitor permanente. O capacitor de fase, aqui a gente tem a ligação, né, do capacitor aqui, ó, de fase ou permanente, ligado agora em paralelo com a bobina de marcha e a bobina auxiliar. Tá? Aí o que a gente não tem aqui? A gente não tem um relé. Por que a gente não tem um relé? Porque nesse caso desses modelos de compressores, a bobina de partida precisa ser desenergizada, porque senão queima, se ela permanecer energizada, que nem eu já tinha comentado antes também, né? Queima a bobina de partida se permanecer energizado, tá? Então precisa de um relé para dar um pulso, ligar a bobina e depois desligar essa bobina, tá? Nesse modelo de compressor, que é do tipo PSC, tá? A bobina de partida ela fica energizada juntamente com o capacitor. Ela fica recebendo, tá, energia elétrica para que justamente, tá, ela auxilie a bobina de trabalho para que mantenha o rotor em funcionamento. Tá? Mas isso é uma característica construtiva específica para esses tipos de compressores. Tá? Então não é qualquer compressor que a bobina de partida fica o tempo todo energizada. É somente aí em alguns específicos, entre eles o compressor que é classificado como tipo PSC. Tá? Não são todos os compressores. Onde que a gente vai estar encontrando esse tipo de compressor aqui? Ó? Bem fácil de saber, né? Quem já trabalha na área já identificou que esse tipo de compressor é aplicado em condensador de ar de janela e condensador de ar do tipo splits, né? Que trabalha com esse tipo de compressor, tá? Onde não trabalha com relé de corrente magnética, nem relé PTC, mas trabalha com capacitor de fase ou capacitor permanente, tá? É o mesmo capacitor, sendo que a bobina de partida é energizada o tempo todo, tá? Fica energizada o tempo todo. Enquanto o compressor estiver funcionando, ela fica energizada. Para que ela fica energizada? Para facilitar o trabalho contínuo do compressor, tá? Do rotor, para manter o rotor em funcionamento. Aí ele fala dos compressores tipo CSR, que precisa tanto do capacitor de partida como com um capacitor de fase. Tá? Não vou me ater por enquanto nessa classificação, como eu disse, a gente ainda vai estudar mais a fundo sobre os tipos de compressores, tá? Na próxima aula. Então ele já apresenta aqui um tipo de compressor, né? Que é o tipo PSC, e apresenta aqui também um outro tipo de compressor, que é do tipo CSR. Tá? Mas não vou me ater por enquanto a eles, que inclusive os compressores de CSR é quando você vai estar utilizando o capacitor, tá? O capacitor não, o relé voltmétrico, né? Que a gente falou um pouco do relé voltmétrico na última aula, mas a gente vai voltar a comentar dele, porque para poder comentar dele tinha que falar dos capacitores, tá? Do capacitor de fase e o capacitor de partida. Então a gente ainda vai voltar a comentar um pouco mais ainda do relé voltmétrico na próxima aula. E os capacitores, eles são indicados, né? A capacidade dele armazenar cargas elétricas é identificada pela capacitância. E a capacitância, a unidade de medida de capacitância, é o farad. Só que dificilmente a gente vai estar trabalhando com a unidade padrão farad. Para a área de refrigeração, a gente vai usar mais a unidade microfarad, né? Que é um submúltiplo da unidade do farad, tá? O farad é a unidade oficial de medição, né, de capacitância,
tá? A capacitância, do que é a capacitância? A capacitância é a capacidade que o capacitor possui de armazenar cargas elétricas. Essa capacitância é dada, a unidade padrão da capacitância é o farad. Só que o farad é uma unidade muito alta para a gente. A gente sempre vai estar trabalhando com microfarad, ou seja, é uma unidade, se eu não me engano, o micro é 9 vezes menor que o farad, tá? Ou é 6 ou é 9, mas se não me falha a memória, é 9 vezes, tá? Menor que o farad. É uma unidade medida 9 vezes. Ou é 9 ou é 6. Aí depois, qualquer coisa, dá uma conferida na unidade micro, tá? Só de jogar no Google, você vê a unidade micro, para ver quanto vezes menor ela é em relação ao farad, tá? Não estou lembrado agora com toda certeza. Então você pode estar vindo o micro, né, que é a letra grega mi, aqui, ó, letra grega mi, que não é um U, é parecido com U, mas não é U, tá? É micro, farad, ou também pode ser substituído pelas letras MFD, tá? Pelas letras aí MFD. Pode estar vindo dessas duas formas. Ou a letra grega mi, F, MFD, ou pode também estar vindo UF, tá? UF também pode estar vindo aí, identificando aí a capacitância, tá? A unidade medida de capacitância, UF ou MFD. Tensão de ruptura dos capacitores. Vem as características agora que vem na identificação aí do capacitor, tá? Uma tensão excessiva aplicada às placas do capacitor trará como consequência a ruptura do dielétrico. O que é o dielétrico? O dielétrico é um material isolante que está entre as placas condutores. Isso aqui é o que eu desenhei, né? Bem mal desenhado, mas é isso que está em azul, né? Isso é o dielétrico. O dielétrico é um material isolante, tá? O isolante elétrico que impede de uma placa encostar na outra, tá? Então, esse dielétrico, ele só é dielétrico, ou seja, ele só é isolante até uma certa faixa de tensão. É igual como vocês viram lá em eletricidade e igual como eu comentei com vocês sobre as características do óleo, né? Que o óleo ele também tem uma resistência dielétrica até um certo valor de tensão, só que lá é em kilovolts, né? A resistência do óleo, né? Aqui ele não chega a ser em kilovolts, tá? Não é um valor tão alto assim. Fora que ele não é em kilovolts, ele é medido em VCA, tá? Essa resistência dielétrica ou a tensão de ruptura do capacitor, tá? Do dielétrico do capacitor. Então, se você superar esse valor de tensão de ruptura, ele estoura. Então, a gente tem aqui a unidade, por exemplo, aí, ó, 40 microfarad. O que é esse 40 microfarad? Esse 40 microfarad está em relação à capacitância. Deixa eu trazer para cá que a gente tem aqui, ó. Aqui, ó. Mais fácil de visualizar. A gente tem aqui, ó, 60 microfarad. Esse 60 microfarad é a capacitância dele, é a capacidade dele armazenar cargas elétricas. E o 380 VAC, o que é o 380 VAC? É o grau de isolação, ou a tensão de ruptura do material dielétrico. Então, se você aplicar uma tensão acima disso, o capacitor estoura, tá? Aí é o grau de isolação ou a tensão de ruptura do capacitor. Aí tanto faz a frequência que você pode estar aplicando, né, se for 50 ou 60 Hz. Outra informação importante do capacitor, além da tensão de ruptura, tá? Que ele termina aí, é só essa informação que ele dá da tensão de ruptura. Outra informação importante que ele dá também do capacitor é a porcentagem aqui, ó, de mais ou menos. Essa porcentagem de mais ou menos é em relação à capacitância dele padrão de microfarad, tá? Vou colocar aqui, ó, 60 UF. Esse 60 UF, ele tem uma tolerância para mais e para menos, tá? Então, ele tem uma tolerância de menos 5%. No caso específico, tá? Essa tolerância ela varia de acordo com o fabricante que determina qual é a tolerância, tá? E mais 5%. O que isso quer dizer? Que esse capacitor ele vai estar bom se ele estiver dentro dessa tolerância aí. Aí você vai pegar aí a calculadora e ver quanto é que é 5%, né? 5% no caso aqui é 3, né? Eu já sei que é 3 microfarads, mas eu vou fazer aqui, ó, 60 vezes
5%. Vai dar 3 microfarads. Então, o que você vai fazer? Você vai quando for para menos 5, você vai subtrair 60, né? De 60. Então, 60 menos 3 vai dar 57. Né? 57 UF. Vou aumentar mais aqui. 57 UF. E para mais, vai dar 60 mais 3, né? Que é mais 5%. Então, 63 UF. Que aí dá mais 5%. Então, qualquer valor que você encontrar no capacitor, desde 57 micro até 63 micro, para esse capacitor aqui específico, tá? Isso só se aplica, no caso, para esse capacitor aqui, ó, desse fabricante, que é a ELS, e para essa capacitância com essa tolerância. Qualquer valor que você encontrar de 57 micro até 63 micro, ele vai estar dentro da faixa correspondente. Tá? E como é que você vai encontrar, você vai conseguir fazer a leitura desse valor? Somente com um instrumento de medição específico, tá? Que no caso é o capacímetro. Somente o capacímetro que vai fazer com que você tenha essa leitura de 57 micro até 63 micro, tá? Não tem nenhum outro instrumento que você consiga fazer essa leitura, somente ele. Então, normalmente os capacitores aí de permanente, né, eles vão estar com um adesivo, tá? E com essa referência, que é o valor de capacitância, a tolerância e o grau de isolação dele. Tá? Essas são as informações importantes. Então, o que isso quer dizer? Aqui é 380. Eu não posso pegar e substituir esse capacitor lá na máquina por uma tensão menor que 380. Eu posso colocar um capacitor de 440? Pode. O que não pode é menor. Não pode colocar um de 220, um de 110, tá? Não pode estar colocando. Mas um de 440 VAC pode estar colocando. O que é o VAC? É o grau de isolação, tá? É o volts ampere, tá? É o grau de isolação ou a tensão de ruptura do material dielétrico do capacitor, tá? Você não pode estar alterando para menos a tensão de ruptura. Aqui a gente tem o do eletrolítico. O do eletrolítico ele não tem uma tolerância em porcentagem. A tolerância dele já é um valor fixo que ele dá aqui na própria carcaça, né, do capacitor. Ele está dizendo que esse capacitor aqui é de 88 microfarads até 108 microfarads. Então, com um capacímetro, mais uma vez, você vai vir e verificar de uma ponta para outra aqui do terminal e verificar qual é o valor de capacitância. Se tiver entre 88 até 108, então quer dizer que o capacitor está bom, né? Se tiver fora dessa faixa, o capacitor está com defeito. Tá? E aqui ele já te diz aqui o grau de isolação também, que é de 220, o valor nominal, e o pico é até 250 VCA. Então isso quer dizer que você botar esse capacitor numa rede 380, ele já vai estourar. Tá? Não pode colocar ele numa rede maior que 220, porque o dielétrico dele rompe. E se por acaso for uma substituição, você tem uma máquina que trabalha com esse capacitor e você vai substituir, não pode colocar um valor abaixo de 220. Tem que colocar com VCA igual 220 ou acima de 220 VCA, o grau de isolação. Outra informação importante, você não pode alterar o valor de capacitância de um equipamento de maneira aleatória. Tá? Se um equipamento veio com um capacitor já de 60 microfarads ou 30 microfarads, seja lá qual for a capacitância que ele veio, você não pode alterar o valor dele de maneira aleatória, porque aquilo ali foi um cálculo que foi feito para ver o melhor capacitor que se adequa ao menor custo possível para o equipamento, para o fabricante. Tá? Então você não pode pegar e alterar o capacitor de maneira ali aleatória. Mas se alterar, o que acontece? Se a capacitância do capacitor de reposição for inferior, ou seja, eu estou colocando o capacitor abaixo do valor que eu estou colocando aqui, ó, a eficiência do motor e a capacidade de partida diminuirão.
Então você já tem dois problemas. Qual? A eficiência do motor diminui e a capacidade de partida também diminui. Pode ser até que o motor nem funcione, né? Que a capacidade de partida dele diminui, então pode acontecer que o motor nem chegue a vir funcionar, tá? E se eu colocar então acima, isso quer dizer que a capacidade de partida e a eficiência do motor aumenta? Sim, aumenta. Porém, se for superior, a corrente e a temperatura do motor irão aumentar também. Então você tem aí uma faca de dois gumes, né? Então eu não posso então botar um capacitor acima só para aumentar a eficiência do motor e aumentar a capacidade de partida. Eu não posso fazer isso, porque ao aumentar a capacitância, a corrente e a temperatura do motor também aumentam. A corrente elétrica vai aumentar, então pode ser que fique desligando pelo protetor térmico, porque a temperatura do motor também vai aumentar. Tá? Então tem que tomar cuidado com alterações que fizer no capacitor original do motor. O ideal é sempre não alterar. Se for necessário alterar, sempre consulte o fabricante, tá? Ele é o único que vai te dar a certeza de qual capacitor que você pode colocar no lugar de um capacitor que ou você não encontra o valor de capacitância ou é algo que já não vende mais no mercado, tá? Então sempre consulte aí o fabricante, porque tanto se você colocar uma capacitância menor quanto uma maior, vai gerar problemas de rendimento no equipamento ou problemas que pode ocasionar defeitos futuros no equipamento. Tá? Um outro tipo de capacitor, além desse capacitor aqui que a gente está trabalhando, que é o capacitor de partida e o capacitor de permanente, o permanente ele também tem uma outra classificação dentro da categoria de classificação de capacitores permanentes, que é o capacitor simples, que é esse modelo aqui, e o capacitor duplo, que é esse modelo aqui, ó, com mais terminais. Por que ele tem mais terminais, esse capacitor? Esse capacitor tem mais terminais porque ele tem dois capacitores em um só. E é por isso mesmo que ele recebe o nome de capacitor duplo ou capacitor conjugado, tá? Porque são dois capacitores em um só capacitor. Então, para fazer a leitura dele, vocês percebem que aqui eu tenho dois valores, eu tenho 25 e eu tenho 5. O que isso quer dizer? Ele está querendo dizer, ó, que ele tem um capacitor de 25 microfarad e ele tem um outro capacitor de 5 microfarad. É isso que ele está querendo te dizer. São dois capacitores em um só. Um de 25 e outro de 5. E os dois têm tolerância de mais ou menos 5%. Então, você consegue também fazer aqui a relação, ó, para mais e para menos. Então, quanto é que é 25% de 25? Ou quanto é que é 5% de 25? 5% de 25 é 6,25. Deixa eu ver se eu fiz certo. 25 vezes 5%. É 1,25. Tinha feito errado. Em algum momento lá eu coloquei 25 vezes 25%. Né? 1,25. Aí para menos, 25 menos 1,25. 23,75. Então, esse capacitor aqui, a menor valor de capacitância que ele vai ter, vai ser 23,75F, quando ele for a tolerância dele menos 5%. E para mais 5%, vai dar 26,25. É isso? 1,25? Isso mesmo, 1,25 aqui, ó. É 5%, 1,25. Então, 25 mais 5%, 26,25. Então, aqui é mais 5%. É a maneira de você estar vendo aí o capacitor. Tá? E a gente tem também 5% de 5. Tá? Aqui, ó, 5%, 5 microfarad vezes 5%. Dá 0,25. Então, menos 5. Para menos 5 vai dar 4,75. 4,75 UF, que é a relação de menos 5%. É a tolerância dele, tá? E eu vou ter mais 5%, tá? Então 5 dá 5,25 UF, que é mais 5%.
É isso que ele está te dizendo quando você tem um capacitor de 25 mais 5. Tá? No caso esse aqui, ó, é 30 mais 5. Der um zoom aqui um pouco maior, vai dar para perceber. Ah, eu dei o zoom no própria letra. Isso aqui é 30 mais 5. Aí segue a mesma coisa. Tá? Vai tirar 5% de 30, 5% de 5. E ele também vai te dar aí uma referência de tolerância, né? O quanto que ele trabalha esse capacitor. Tá, pessoal? Já entendi como é que faz aí a leitura do capacitor e da tolerância. Como é que eu identifico aqui quem é quem aqui dos capacitores, dos terminais? Aí aqui nos terminais, ele normalmente vai vir, ó, na própria lataria aqui dele, na carcaça dele, vai vir algumas letras, ou vai vir algumas palavras. Tá? Aqui vieram, no caso, palavras. Algumas vezes vai vir só letra. O que pode estar vindo aí para ele? Ó? Vai estar vindo assim, ó. Pode estar vindo C, que quer dizer comum, ou vai estar escrito comum, tá? Pode vir só a letra C, que a letra C representa o comum. Ou pode vir escrito comum, que nesse caso o comum está escrito para cá. Ó. Só que por essa figura não dá para ver. Tá? Aí vem o H, que é o hermético. Que nesse caso está escrito Herme aqui, ó, H-E-R-M, que é o hermético. E pode estar vindo só a letra F, que vai ser o fan, que já está escrito aqui, né? Como ele é bem pequeno, o fabricante colocou já o fan direto, ó, fan. Tá? O que é cada um deles? O C, aqui, ó. O C, quando você estiver trabalhando C para H, a ligação é para o compressor. Você vai estar ligando aí o compressor, tá? Do C e o H. Aqui, o C e o H. Como assim o C e o H? Esse aqui, ó. Esse terminal com esse terminal aqui, ó. C e o H. Vai ser o compressor, tá? Ou seja, do C para o H eu tenho um capacitor. E do C para o F, agora eu tenho aqui, ó, do C para o F. Eu vou ter uma outra ligação. Qual é a ligação? Ventilador. Tá? Então, do C para o F, eu vou estar ligando ventilador. Quando for fazer uma ligação elétrica desse componente. Tá? Ventilador. Por quê? Porque eu tenho um valor de capacitância menor. Então, do C para o H, eu vou ter o 30 que ele está falando aqui, ó, 30 microfarad. Do C para o H, 30 microfarad. Como é a maior capacitância, eu vou estar ligando para o compressor. E do C para o fan, é a menor capacitância que ele está dando aqui, ó, que é o 5 microfarad. Então, como é a menor capacitância, eu vou estar ligando para o motor ventilador. Tá? Para um ventilador, um motor elétrico do ventilador. Esse capacitor vocês só vão encontrar em condicionadores de ar, tá? Esse tipo de capacitor duplo, vocês não vão encontrar na linha doméstica, só se aplica para aparelhos de janela e para aparelhos do tipo split. Tá? Esse daqui, que é o capacitor de partida, só vai estar encontrando em freezers e na refrigeração comercial, câmara frigorífica, expositor, ilha, balcão, vai estar encontrando esse tipo de capacitor. Tá? Esse capacitor aqui vai estar encontrando em condensadores de ar, tanto janela como split, que é o capacitor simples, ou seja, um capacitor desse para o ventilador, outro capacitor para o compressor. Tá? Um capacitor para cada motor elétrico que você tem no equipamento. E também em alguns modelos da linha doméstica, refrigerador, tá? Os mais recentes principalmente, você pode também estar encontrando um capacitor desse permanente, tá? Na linha doméstica. Tá? Não vai ser tão comum encontrar, mas você pode sim estar encontrando esse capacitor permanente na linha doméstica também. Tá? Só que um valor de capacitância bem mais baixo, não é esse 60 não. Tá? Esse 60 aí é só uma imagem que foi pego aí de exemplo. Então essa é a leitura que vocês vão fazer de capacitância.
Essa é a maneira que vocês vão estar identificando os terminais, que é o fan, o hermético e o comum. Tá? E lembrando que do comum para o hermético é a ligação do compressor, porque eu tenho um capacitor do comum para o fan. Porque isso aqui é o que? É um capacitor duplo. E um capacitor duplo recebe esse nome porque ele tem dois capacitores em uma só carcaça desse aqui, ó, em um só componente. Eu tenho dois capacitores em um só. Então, do C para o H é um capacitor, é o de maior capacitância. Então, é onde vou estar ligando para o compressor, porque esse capacitor só se aplica para condensadores de ar. Tá? E do C para o F, que é o fan, eu vou estar ligando o ventilador. Por quê? Porque é um outro capacitor e, no caso, ele é de menor capacitância. Então, é o que vai estar ligando aí o ventilador. Então, finalizando aqui o estudo dos capacitores, estudo é o teste, né? O teste dos capacitores. Então, quais defeitos que a gente pode estar encontrando nos capacitores? São 6 defeitos que a gente pode estar encontrando nos capacitores. Tá? Pode estar encontrando deformação, capacitor estourado, vazamento de óleo, circuito interno aberto, curto-circuito e perda de capacitância. Tá? Esses três defeitos, tá? Esses 3 defeitos aqui, você pode estar verificando visualmente, né, no capacitor. Ou seja, você não precisa fazer nenhum teste com nenhum instrumento para verificar esses 3 defeitos. Deformação no capacitor, se ele tiver estourado, ou vazamento de óleo no capacitor. Normalmente vai ficar todo melado de óleo, né, sujo de óleo, nessa parte aqui superior ou na parte lateral do capacitor. Viu que está cheio de óleo, o capacitor já está com defeito. Então requer a substituição do capacitor. Tá? Se tiver estourado, mesma coisa. Se tiver deformado o capacitor, como assim deformado? É aquele teste que normalmente o pessoal é acostumado a fazer, né? Que pega o capacitor, bota ele numa superfície plana. Ele não pode balançar, né? Se ele balançar, é porque ele está já com uma deformação na parte inferior, na base do capacitor, né? Então ele tem que ficar, uma vez que você coloca ele numa superfície plana, ele não pode balançar. Se ele balançar, está deformado. Então ele está com defeito esse capacitor. Então esse é um dos testes, né? São os testes visuais que você faz no capacitor. E só dá para fazer teste visual, tá, com esses 3 defeitos. Nos próximos 3 defeitos você não consegue avaliar visualmente. Para fazer esses 3 defeitos você precisa de instrumentos de medição. Principalmente o instrumento específico, que é o capacímetro, aqui como ele está verificando o valor de capacitância. Tá? Vocês vão colocar na escala correspondente, que estiver fazendo aí a medição, né? E vai verificar de um lado para o outro. Se for capacitor simples, vai pegar a ponta de prova, que nem está colocando aqui, ó, tem 2 pontas de prova, uma vermelha e uma preta. Se é vermelho e preto, quer dizer que tem polaridade? Não, capacitor de corrente alternada, que é o nosso caso, não tem polaridade. Esse negócio de preto negativo, vermelho positivo, só vai se aplicar em capacitores de placa eletrônica, capacitores da eletrônica. Capacitor de corrente alternada, que é o nosso caso é para os motores, não tem polaridade, não tem positivo e não tem negativo o capacitor. Tá? Então, tanto faz colocar a ponta preta em qualquer um dos terminais que vai dar no mesmo. Posso colocar a ponta preta aqui ou a vermelha nesse terminal, que tanto faz. Tá? Ponta preta aqui, vermelha aqui, ou pode ser a preta aqui e a vermelha aqui. Tá? É indiferente, por quê? Porque não possui polaridade. Tanto o capacitor simples, permanente, como o capacitor eletrolítico também não possui polaridade, como também o capacitor duplo, que é do tipo permanente, né, do tipo de marcha, o capacitor de fase, ele também não possui polaridade. Aqui você vai ter que medir 2 vezes, vai ter que medir do comum para o hermético e vai verificar, comparar se está dentro dessa faixa aqui, ó, de capacitância com a tolerância. E depois vai medir do comum para o fan e verificar se está dentro da tolerância de capacitância dele. Se tiver acima ou abaixo da faixa de tolerância dele, ele está com defeito. Tá? Esse capacitor é o melhor teste que vocês podem estar fazendo com o capacímetro. Então, para os defeitos 4, 5 e 6, a gente usa o capacímetro. Mas também eu posso estar trabalhando com o defeito 4 e 5 através do multímetro. Tá? Aqui, ó.
defeito 4 e 5, eu posso ver pelo multímetro. Qual é o defeito 4 e 5? É o circuito interno aberto ou curto-circuito. Então, eu posso estar verificando se o circuito interno do capacitor está aberto ou se ele está em curto-circuito. Como assim, circuito aberto ou curto-circuito? Essas placas aqui que foi desenhado. Então, pode ser que uma dessas placas aqui se rompeu. Aí a corrente elétrica não circula mais por ela. Então, a gente consegue verificar com o multímetro na escala de resistência. Ou então, curto-circuito. Como assim curto-circuito? O material dielétrico, o material isolante, ele em algum ponto, ele se rompeu e está fazendo com que essa placa encoste na outra. Aí gera um curto-circuito entre as placas. Ou seja, em algum ponto o material dielétrico não está mais gerando aí o isolamento. Tá? Ele não está mais isolando. Então, aí, esse teste, esses dois defeitos, você consegue verificar com o multímetro. Tá? Como é que faz isso? Na escala de resistência, do multímetro, você vai colocar na escala de resistência, escala de preferência 20K ou acima, e vai verificar, vai primeiro colocar a ponta de prova em um sentido. Colocou em um sentido, depois você vai inverter a ponta de prova. Isso é rápido o teste. Coloca as duas pontas de prova e depois inverte, tá? Que nem ele está fazendo aí. Coloca a vermelha e a preta, aí depois você vem e coloca a preta aqui e a vermelha do outro lado. Quando você inverter as pontas de prova, no display vai aparecer uma variação de leitura bem rápida. Tá? Os valores bem rápido vai aparecer no display que logo depois ele some. O que é que ele está fazendo? Ele está carregando e descarregando o capacitor pela tensão que tem na bateria do multímetro. Ou seja, esses 9 volts, né, que o multímetro é carregado com uma bateria de 9 volts, ele está carregando a placa do capacitor e está descarregando. É por isso que aparece uma variação aqui bem rápida na tela do multímetro. Então, quando aparecer essa variação, quer dizer que o capacitor está bom. Quer dizer que ela não está nem curto e nem rompida. Tá? Então, esse é um teste que você pode estar vendo para o defeito 4 e o defeito 5. Capacitância, eu consigo ver com o multímetro? Não. Na escala de resistência, não. A não ser que o seu multímetro tenha a grandeza capacitância aqui, que alguns multímetros têm, né? Só que eles são mais caros. Esse multímetro aqui, que é mais barato, não vem capacitância, só vem corrente elétrica alternada, aqui, ACA, DCV, que é tensão contínua, letra grega ômega, que é resistência elétrica. Então, ele só tem essas três escalas, corrente, tensão contínua, tensão alternada, bem aqui, que é o que ele está medindo para cá, tá? Tensão alternada, tensão contínua e resistência elétrica, ou seja, ele não tem a grandeza, aí, o instrumento de medição nele, que é o capacímetro. Tá? Nesse caso aqui é só capacímetro, isso aqui não é multímetro, tá? Ele só mede capacitância, ele só é capacímetro. Aqui é um multímetro onde não possui a possibilidade de você verificar a capacitância, mas tem multímetros no mercado que tem essa possibilidade, mas eles são mais caros, tá? Então é isso, sobre capacitores, basicamente é isso. Qualquer outra dúvida que tiverem, só perguntar no chat.